Fala galera, eu sou o Richard e sejam todos muito bem-vindos ao The Talent Class, a sua maratona de conteúdos extras que vão te ajudar durante o período do The Talent. Na semana passada nós falamos sobre o que é o The Talent, sobre a estrutura do evento, o cronograma, a organização e tudo que vocês precisam saber sobre o The Talent em si. Só que hoje nós vamos falar com mais detalhes e mais informações acerca do que é um briefing, uma boa leitura, tópicos importantes e, consequentemente, detalhes que não podem ser esquecidos. E aí, vambora nessa? Antes da gente começar, é super importante a gente entender o que é briefing. Então vamos lá. O briefing ele é um documento que reúne todas as informações da sua empresa, desde dados que são internos até informações externas. Todas essas informações ajudam na hora da construção, seja da identidade visual daquela empresa, o redesign dela ou até mesmo conteúdos voltados para as redes sociais, como Instagram, Facebook, comunicação pelo WhatsApp e por aí vai. Entender a leitura do briefing é algo muito importante, até porque vai ser a partir dessas informações que vocês vão construir a identidade visual e o projeto que vai ser apresentado nos detalhes. O nosso briefing é dividido em 9 etapas e nós vamos destrinchar uma a uma todos os pontos para você não ter nenhuma dúvida. O nosso primeiro tópico é falar sobre o nome e esse é um ponto muito importante, até porque ele é o principal ponto de contato que a sua marca vai ter com todos os seus clientes. Em todos os nossos briefings já tem um nome previamente escolhido, mas isso não significa que esse é o nome oficial, dando a liberdade de vocês escolherem outro, e é o que eu recomendo, tá? Outra coisa, quando a gente fala sobre nome, sobre o processo de escolha, que é chamado de name, existem algumas técnicas muito importantes, e uma delas é a percepção que aquele nome vai ter, e elas são divididas em 3 tópicos, sendo eles a pronúncia, a memorização e a escrita. Quando a gente fala da pronúncia, é só entender se o seu nome ele tem facilidade de ser falado. É muito simples. As empresas atualmente, elas sempre procuram trazer um nome em inglês, né, para dar aquela americanizada na marca, tipo McDonald's, Burger King, Apple, American Airlines. Esses nomes, eles são fáceis? Pra gente, atualmente porque eu tô falando de empresas que já estão estabelecidas no mercado há muito tempo. Só que empresas novas, vai ter essa mesma facilidade? Então isso é algo importante de ser pensado. O segundo tópico é falar sobre, literalmente, memorização, né? O ato de pensar. Quando eu encontro uma marca, eu vou fazer algumas perguntas mentais e vocês respondem aí em casa. Se eu quero ir num fast food, eu vou em qual? Pensa aí. Se eu quero beber um refrigerante, eu escolho qual? Essas perguntas, elas são simples, mas elas ajudam muito nesse tópico de memorização. É somente o fato da pessoa, do cliente, lembrar da sua marca quando ele estiver precisando de um serviço ou quando ele estiver conversando sobre determinado tópico. Então, numa roda de conversa, eu tô falando com os meus amigos, com alguém do trabalho, alguma coisa do tipo, e o serviço da sua marca entrou nessa roda de conversa. Será que eu vou lembrar do seu nome para colocar a sua empresa nessa roda? Isso também é algo importante, tá? E o terceiro tópico é na hora da escrita. Então, por exemplo, eu quero encontrar uma marca que eu ouvi, né? Tipo, alguém falou dessa marca para mim. E aí eu vou no Google e pesquiso sobre ela. Como é que eu vou escrever? Será que a forma de digitação vai dar a entender pro Google que eu tô procurando certa marca? Um exemplo para vocês. Existem letras do nosso alfabeto que têm fonéticas muito parecidas, como, por exemplo, o I e o Y, o V e o W. Na hora que eu colocar um nome que tenha nessas palavras com fonética parecidas, a pesquisa, ela pode dar igual, eu posso achar literalmente aquela marca, mesmo ela sendo escrita com I ou com Y. Só que, quando parte disso, quando vai para fora disso, será que fica mais fácil? Será que se eu colocar um nome que seja difícil de se escrever, ele vai ter uma boa busca, uma boa pesquisa na internet, nas redes sociais? Como é que eu vou definir um arroba para essa marca? Então, isso são detalhes, mas são detalhes super importantes que definem o bom desempenho da sua marca aí nas redes sociais, no engajamento, posicionamento, que ela pode, né, ter futuramente, que também são algo bem importantes. E por último, se atentar a 2 pontos primordiais quando a gente fala de name. Primeiro,
a tradução, o que esse nome significa caso você escolha usá-lo em outro idioma. Por exemplo, escolher um nome em inglês. O que significa a tradução desse nome em português? Ou escolhi um nome em espanhol. O que significa a tradução desse nome em espanhol? Até porque nós podemos utilizar algumas palavras que podem ter termos pejorativos e isso prejudicar a relevância da marca para o mercado. E outra coisa, como é que funciona essa marca na abreviação dela? Será que a abreviação dela não gera um outro nome? Pode gerar um nome negativo? Então esses são dois tópicos importantes na hora da escolha de um nome. O segundo ponto fala sobre o produto e o serviço que precisam ser definidos. Lá no briefing, vocês têm bem descrito as informações de todas as marcas. Nesse tópico específico, você só precisa entender o que a sua marca faz. Simples. E aí tem alguns tópicos que elas podem ser abordados, como quais são os produtos que ela oferece e quais são as estratégias que serão desenvolvidas nesses produtos. E aí eu tô falando de vocês, né? Na hora que vocês entendendo e lendo esse briefing, vai conseguir ter essa sacada. Então, se eu tô trabalhando com uma hamburgueria e ela tem um serviço, ela já tem um serviço previamente definido, o que a partir desse serviço eu posso oferecer a mais? Como essa hamburgueria pode ser diferente de todas as outras, tá? Esses são tópicos importantes que precisam ser abordados. Até esse tópico, eu já entendi como é que vai ser a escolha do meu nome e a importância deles e o que a minha marca fala. Agora, no terceiro tópico, que fala sobre a descrição, eu preciso entender o que a minha marca é, que é diferente de fala para é. Nesse ponto, eu preciso entender quais são os meus ideais e diferenciais que essa marca vai ter. E o que eu, como designer, como videomaker, como 3D, eu como equipe dos Etalis posso fazer para melhorar esse negócio. E aí eu tô falando de estratégia de marca, eu tô falando de estratégia de marketing, de uma venda a mais do que o produto em si. Até nesse ponto, nós estamos chegando na metade do briefing. E o quarto item fala sobre o objetivo e a visão do projeto, que é basicamente missão, visão e valores. Nós vamos destrinchar todos esses tópicos para vocês literalmente entenderem qual é a importância de cada um para a construção da marca e o porquê eles são essenciais para construir uma identidade forte. O primeiro tópico fala sobre a missão. E a missão é basicamente aquilo que a empresa é, o que ela determina como a razão do negócio dela. Qual vai ser a entrega dela para o cliente? Como a empresa, a marca, ela é um ser vivo, mutável, normalmente, e quando eu digo normalmente, é porque isso precisa acontecer para eu manter uma marca viva e uma marca atualizada. Mas normalmente, a missão, ela é algo que vai ser mutável, ele vai mudando conforme o tempo. Imagina só, a Shell, que é uma empresa de petróleo, óleo, ela já existe há mais de 100 anos. Imagina se ela permanece com a mesma missão dela lá de 1900, quando ela nasceu, para até hoje, 2024. Obviamente, existem alguns pilares que são importantes e eles vão ser mantidos, mas a base, ela precisa ser atualizada para entender, por exemplo, como é que o mercado está se comportando atualmente, como é que o mercado consome, como é que o mercado vende, como é que está o momento atual. Nós acabamos de passar por uma pandemia, onde todas as empresas, todas as marcas, todo mundo que trabalha com negócio teve que mudar a sua forma de vender. Então a missão, ela é algo que ela é primordial, é pilar, mas ela precisa e pode ser mutável. Existem algumas missões muito simples na base ali da sua construção que são de empresas gigantescas, como por exemplo, a Apple tem como missão criar experiências. Já a Google tem como missão organizar as informações do mundo. E a Nike tem como missão inspirar e inovar. São palavras simples, mas são palavras-chave, termos-chave que ajudam na construção da missão dessa organização. O segundo tópico é falar sobre visão. E a visão da empresa, ela é basicamente aonde a sua empresa quer chegar em determinado tempo. Sabe aquela pergunta que normalmente as pessoas fazem de o que você quer ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Ou você já parou para pensar sobre isso? A marca, ela tem como obrigação ter isso em mente também, planejado, determinado. Até porque, quando a gente fala de uma marca, normalmente a gente quer que ela perdure por muito tempo no mercado. Ninguém quer inaugurar um serviço, um mercado, uma marca e falir no ano seguinte. Então, quando a gente fala sobre a visão, é você ter determinado o que a sua marca vai ser daqui a algum tempo. E esse tempo você pode determinar, você pode decidir. Pode ser daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É necessário que todas essas informações estejam alinhadas de onde a sua marca quer chegar.
comunicar. Os exemplos do que eu já citei, por exemplo, sobre a Apple, a Google e a Nike são: a Apple quer revolucionar o mercado por meio da tecnologia, já a Google quer criar um futuro mais inteligente. E a Nike quer ser uma referência em artigos esportivos. E por último, nesse quarto tópico, a gente fala sobre valores. E os valores são o DNA da sua organização. São basicamente termos, ideias, atitudes, comportamentos, resultados que são alinhados entre colaboradores, líderes, fornecedores, comunicação interna e externa. Tudo isso precisa respirar o mesmo oxigênio, fazer parte de um corpo que vive a mesma ideia. Os exemplos que eu já tinha citado antes são: a Apple tem como valores inovação, qualidade, sustentabilidade. Já a Google tem como valores o foco no usuário, a inovação, transparência. A Nike tem como valores a mentalidade em equipe, formar um time forte. Então são palavras que normalmente são valores dos seus criadores. E essas informações estão presentes no briefing. Pode acontecer que o seu cliente não saiba responder essas perguntas, que fique com dúvidas. E você, como designer, tem um dever de ajudá-lo e guiá-lo para lhe dar essas informações. E vai ser a partir delas que você vai conseguir construir uma marca forte. No caso do Z-Talent, você já tem essas informações previamente determinadas. Não significa que vocês precisam ficar presos somente a elas. Dá para se desenvolver algo a mais, mas não pode fugir da meada. O quinto tópico fala sobre a mensagem que a sua marca precisa transmitir. Aí eu tô falando literalmente como é que a sua marca vai se conectar com o seu público. Qual é a persona, qual é a personalidade e qual é o tom dela. Esses tópicos a gente não vai abranger agora porque nós teremos um conteúdo específico sobre isso. Mas é só para vocês entenderem que esse tópico também é importante na hora da construção da sua marca e essas informações estão no briefing. O sexto tópico fala sobre o público e o mercado-alvo. Esse tópico basicamente fala sobre com quem a minha marca vai se comunicar. Lembra no tópico anterior que eu falei como ela vai se comunicar? Qual vai ser o tom dela? Qual vai ser a personalidade? Essa forma define literalmente para essas pessoas. Então é muito mais prático e até mais dinâmico você entender quem é o público-alvo da sua marca, quem são as pessoas com que ela vai falar, para depois vocês decidirem como é que vai ser o tom, a personalidade e a forma de como é que a sua marca vai se comunicar. O nosso sétimo tópico é falar sobre cores. E volto novamente a repetir, nós teremos um conteúdo específico para falar sobre isso. Como cores é muita informação e a gente precisa destrinchar muito conteúdo, nada mais justo do que termos um videozinho especial só para falar sobre isso. O nosso penúltimo tópico fala sobre onde a marca será usada. E aí entra o termo de pontos de contato que eu tinha comentado lá no comecinho do vídeo. Basicamente aqui a gente precisa entender e produzir como é que vai ser feita a comunicação interna e externa dessa marca, como é que vai ser definido as mídias impressas e online, como é que vai ser o marketing que essa marca vai adotar, como é que essa empresa vai ser vendida, é o tópico que precisa ser idealizado, e esse é o momento específico que vocês têm para brilhar. Como é que vai ser definido a estratégia? Como é que vai ser feito a venda? Como vocês vão conseguir vender esse produto? Qual vai ser o lúdico da apresentação? E, obviamente, o visual. Como essa marca vai ser apresentada. Esse é o momento específico. Lembra que nós trabalhamos com visual e ele precisa ser atraente, comunicativo e assertivo. O nosso nono tópico fala sobre os concorrentes. Aqui é entender basicamente o que já está sendo feito. Quando a gente faz uma busca de concorrência, é muito importante a gente definir o que daquela concorrência está dando certo e a gente pode replicar e o que está dando errado para a gente não fazer. Eu não sei se vocês já repararam, mas aonde tem um McDonald's, sempre tem um Burger King ou do lado ou muito próximo. E isso é uma campanha de marketing muito bem feita e que já perdura no mercado há muito tempo, que é chamado de teoria dos jogos. Basicamente, ela funciona da seguinte forma. Quando você tem um concorrente que já habita naquele local, isso significa que ele já fez uma estratégia, né? Já fez uma pesquisa de público, ele entende como é que funciona geologicamente aquele local, como é a frequência daquelas pessoas, né? O quanto de pessoas passam na rua. É um local movimentado? Não é movimentado? Então, quando eu já tenho um concorrente ali, aquele processo, aquela estratégia já foi feita. Se eu vou vender um produto muito similar ou basicamente igual, que é o caso do McDonald's e do Burger King, não faz muito sentido o Burger King fazer a mesma pesquisa.
precisa, porque basicamente vai dar no mesmo. Então, por isso que é muito importante a gente entender como é que o nosso concorrente está agindo atualmente. E outra coisa, estudos já apontaram que isso ajuda no aumento de vendas quando eu tenho dois concorrentes próximos um ao outro. Porque no subconsciente do cliente, a pergunta de se eu vou comer ali passa a ser aonde eu vou comer ali. E aí eu saio de uma questão e vou para uma afirmação. Galera, então é isso. Depois da gente literalmente destrinchar o brief do Zetarit, eu acredito que vocês já saibam por onde começar a fazer. E lembre-se, na próxima semana nós vamos falar sobre tom, personalidade e arquétipo, que foram tópicos citados hoje, mas a partir da semana que vem nós vamos trazer de forma mais abrangente. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo e, obviamente, siga a gente nas nossas redes sociais porque tem conteúdo pautado para o mundo criativo, do entretenimento, do Zetarit e da Zayo todo dia. A gente se encontra sexta-feira que vem em mais um conteúdo aqui do Zetarit Classic. Tchau!